Olá, pessoal. Um bom dia a todos e a todas. Nós estamos iniciando nesta manhã a nossa celebração, ainda com um pouco de dificuldade aqui na internet, aqui na minha casa, mas vencendo. Todo dia uma correria para conseguir entrar, mas estamos conseguindo vencer, graças a Deus. E queremos agradecer a Deus por você estar conosco, né, nesta manhã. Hoje, dia 5 de abril de 2020, nós estamos às 7 horas e 15 minutos, portanto, bem atrasados, né? Peço perdão para você, mas estou aqui desde as 6h30, preparando as coisas e na hora de entrar, com alguma dificuldade. Mas agradeço a Deus por a gente poder estar junto aqui, ter dado certo. Só vou pedir para você um pouquinho de paciência para que eu consiga organizar as coisas aqui no celular, encaminhar para as pessoas também, para todas as pessoas que nós já estamos ao vivo, que nós já iniciamos, e logo em seguida a gente já vai ter o nosso tempo nessa manhã, nosso tempo de oração, nosso tempo na presença de Deus, sempre ouvindo a palavra, sempre aproveitando esse tempo aqui para a gente estar orando, colocando diante do Senhor, diante do nosso Deus, a nossa vida. Eu quero convidar você para que você vá compartilhando, você que já conseguiu entrar, você que já está conosco, para que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que você indique também, escrevendo o nome de algumas pessoas aí, para que estejam conosco nesta manhã, na nossa celebração. Hoje é domingo, né? Domingo é o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana, nós estamos começando aí uma nova semana, a primeira semana cheia do mês de abril. Hoje é dia 5 de abril, e eu louvo a Deus pelo privilégio que Deus nos deu de entrar no mês de abril e de poder estar junto aqui celebrando a Deus, aprendendo a palavra de Deus. É um privilégio mesmo. Às vezes a gente olha as dificuldades, a gente fica olhando os problemas que a gente tem, e a gente não agradece, né, pelas bênçãos que Deus dá para nós a cada dia, não agradece pela nossa casa, pela nossa família, pela comida que nós temos, pela saúde que nós temos. Eu quero que você reflita um pouco sobre isso para a gente adquirir o hábito de ser grato, né? As pessoas têm muita dificuldade em ser gratos, em viver uma vida de gratidão a Deus. Eu quero convidar você mesmo para ser uma pessoa, para ser uma pessoa grata na sua vida, né? Olhe para a sua vida e veja que Deus tem dado muito mais coisas para você do que algumas coisas que você necessita. Então, nós temos que agradecer a Deus. Eu vejo, às vezes, as pessoas reclamando, 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 mas muito pouco agradecendo a Deus. Isso eu estou falando da minha própria vida, não estou falando de você apenas, estou falando de mim também. Nós temos essa tendência, né? Deixa eu só colocar o celular aqui, que ele vai nos ajudar nessa manhã, para que a gente consiga fazer um caminho melhor, tá? Nós já vamos iniciar. Eu vou pedir para que você que já entrou, para que você faça um favor. Eu vou pedir para que você me ajude compartilhando, indicando para outras pessoas aí. Se você tem teu grupo de WhatsApp, compartilha no teu grupo de WhatsApp, tá? É muito importante que você faça isso, e assim você vai estar nos ajudando, tá bom? Em nome de Jesus. Eu já estou terminando aqui, falta só colocar aqui para ao vivo. Ok, já consegui entrar. Nós já temos bastante gente conosco nessa manhã. Agora pronto, tá? Agora pronto. Agora vou dar um bom dia certo para você. Que Deus abençoe esse nosso dia, que seja um dia muito abençoado. Hoje é domingo, dia de ficar com a família, né?
depois de uma semana de muita correria, sempre assim que a gente falava, né? Agora, muitos de nós estão passando a semana inteira aí com a família e semana inteira em casa. E foi Deus que permitiu essa oportunidade também para que nós pudéssemos nos aproximar mais, para que nós pudéssemos arrumar, consertar algumas coisas, né? Ajustar algumas coisas dentro da nossa casa, encontrar alguns valores que estão perdidos no meio da nossa família, dentro da nossa família. Essa semana a gente teve uma palavra sobre isso, sobre encontrar valores perdidos, né? Olhando a história, uma das histórias que Jesus contou lá em Lucas capítulo 15, quando ele fala de uma mulher que tinha algumas moedas, ela perdeu uma moeda, um valor, e ela saiu e procurou até encontrar. Essa é uma oportunidade que nós temos de encontrar alguns valores, de poder sentar com os filhos, poder brincar, poder sentar em volta da mesa para almoçar, para jantar, poder conversar, né? Então, mesmo no meio das dificuldades, né, dessas incertezas, dessas angústias que a gente traz no coração, esse tempo é também um tempo de oportunidade. Aliás, todo o tempo que nós temos na nossa vida, ele não é só um tempo de aflição ou só um tempo de alegria. Ele é um tempo de oportunidades. Nem sempre a gente aproveita as oportunidades que o tempo nos proporciona, mas feliz é a pessoa que aprende o tempo, que consegue discernir o tempo, né? Como está lá em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, né? Então, feliz é a pessoa que consegue entender e compreender qual é o tempo que nós estamos vivendo. E esse tempo é um tempo chato, muitas vezes, é um tempo difícil, muitas vezes, é um tempo de preocupação, muitas vezes, de ansiedade, é um tempo de perdas, né, para em muitos aspectos, é um tempo de fragilidade, né, mas é um tempo também de oportunidades, é um tempo em que existem coisas que nós podemos ganhar, existem áreas da nossa vida que nós podemos crescer, existem algumas coisas na vida que a gente pode aprender, né, nesse momento. Eu tenho aprendido bastante e louvo a Deus por Ele estar conosco, tá? Quero, nessa manhã, convidar você para que nós estejamos juntos. Eu quero dar um bom dia lá para o Áquila, que está nos Estados Unidos, e que Deus te abençoe, Áquila, em nome de Jesus. Deus abençoe o Harry também, que está nos Estados Unidos, o Alexandre, que está nos Estados Unidos também, um amigo meu. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a terra de vocês, que Deus abençoe a todos, né? Todo o pessoal que está conosco aí de outros países, de outras regiões, de outras cidades. Bom dia, Carminha, bom dia, Agenor, bom dia, Osmar, bom dia, Silvia, bom dia, Maria Zabini, bom dia, Ieda, bom dia, Ney, meu cunhado querido, bom dia, Jaqueline, minha cunhada querida, Madalena, Madalena tá com a gente, ela está dizendo que essa já é a terceira igreja que ela participa hoje. Oh, que benção, graças a Deus. A Carminha, Madalena é missionária da nossa igreja, ela está lá na África. O Agenor, Deus abençoe, Agenor, bom dia para você, Deus te abençoe muito. Cássio, conseguiu acordar, Cássio? Bom dia para você, Deus abençoe em nome de Jesus. A missionária Elaine também, sempre conosco aqui. A Michele, Deus te abençoe, Michele. A Isa, bom dia, Isa. Eliane, tudo bem, Eliane? Adriana, que Deus te abençoe muito. Marco também, sempre conosco, diácono da nossa igreja, um homem de Deus. Deus te abençoe muito, viu? Deus abençoe, Sônia. Bom dia, tá? Adriana, que Deus derrame a graça de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Que bom a gente poder estar junto aqui nessa manhã. Bom, o pessoal vai entrando, eu vou pedir para você compartilhar. Daqui a pouquinho nós já vamos ouvir a palavra, daqui a pouquinho nós já vamos orar nesta manhã. Eu vou pedir para você agora o seguinte, vou pedir para você clicar aí em compartilhar, tá? Você vai fazer isso por mim, que eu estou pedindo para você, mas muito mais do que por mim. Você vai fazer isso para que você seja um instrumento de Deus, tá? Então, clica aí em compartilhar. Eu vou pedir para você clicar também aí para você anotar o nome de pessoas que você gostaria que estivesse ouvindo nesta manhã, que estivesse recebendo essa palavra nessa manhã. Daqui a pouquinho, daqui 2, 3 minutos, nós vamos começar a ouvir a palavra e seria muito importante que algumas pessoas, alguns amigos seus, estivessem acompanhando, tá? Pessoas que nessa manhã talvez acordaram com o coração meio angustiado, né, meio
preocupado aí, de repente uma palavra de Deus vai trazer a paz e o conforto que essa pessoa precisa, tá bom? Então compartilhe aí, você vai estar sendo um instrumento de Deus na vida de alguém, tá ok? Isso é muito importante. Também, você que tem o seu pedido de oração, você pode colocar aqui, você pode escrever o seu pedido de oração. Nosso pessoal da intercessão, eles estarão aqui a postos para estarem orando. Assim que você colocar o teu pedido de oração aqui, o pessoal da intercessão já começa a orar, já começa a interceder, tá? Eles estão aí de plantão, nós temos 5 pessoas do Ministério de Intercessão, sempre de plantão, sempre conosco aqui, orando, intercedendo por todos aqueles que precisam, tá bom? Vamos estar orando. O Marco colocou aqui para a gente estar orando pela vida do Rael. O Rael está com dengue, né? E nós vamos estar orando pelo Rael. O Rael é diácono também da nossa igreja. E vamos estar colocando a vida dele diante do Senhor, assim como a vida da dona Marta também, a sua esposa, tá bom? Vamos estar colocando diante do Senhor. Nós vamos estar orando agora. Eu só quero passar um aviso para você a respeito de hoje à noite, tá? Hoje à noite, às 19 horas, nós estaremos celebrando juntos. Hoje é o dia de Santa Ceia, tá? Todo dia, todo primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor na nossa comunidade. E hoje a gente vai fazer de um modo diferente, mas nós vamos fazer. Queremos convidar você e a tua família para celebrarem a ceia juntamente com a minha família, juntamente conosco, tá? Nós vamos ter um momento em que nós vamos celebrar a ceia. Hoje à noite vai ter louvor, o pessoal do louvor vai estar aqui com a gente acompanhando. Vai ser uma bênção hoje, né? Bastante novidade, bastante surpresa para o teu coração. E nós vamos ter a Santa Ceia. Santa Ceia para você e a tua família participar. As crianças, os jovens, os adultos, pessoas com mais idade, todos estão convidados para participar, tá bom? Não tem esse negócio de igreja, não tem esse negócio de que é a minha igreja, a carteirinha da minha igreja, né? Só pode participar isso, só pode participar aquilo. Não, o convite de Jesus é para todos. A Santa Ceia é uma expressão da graça de Deus. E como uma expressão da graça de Deus, deve ser oferecido graciosamente a todas as pessoas, tá? Então, quero convidar você para participar da mesa conosco, da Santa Ceia. Vou pedir para você preparar o seu pão, o seu vinho, o seu suco de uva aí, para que a gente esteja celebrando a ceia, tá? E se você não tem, de repente, eu tenho pão, mas eu não tenho o suco de uva e o vinho, não vou ter condição de comprar. Meu irmão, não tem problema, você vai fazer com água mesmo, não tem problema. Eu não tenho pão e tal em casa hoje e tal, vai fazer com a bolacha mesmo, não tem problema. Nós vamos celebrar juntos com aquilo que nós temos, nós vamos nos lembrar do sacrifício, da graça de Jesus em favor de todos nós, tá? Então hoje, 19 horas, você está convidado, convidada para estar conosco nesse tempo muito precioso na presença do Senhor, tá? E convida o máximo de pessoas que você puder para esse momento nosso com Deus, tá ok? Edneia, bom dia. Seu Du, bom dia. Paulo, bom dia, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Fabrício Pomini, bom dia, que Deus abençoe, em nome de Jesus. A vida de todos vocês são muito importantes para nós, tá bom? Muito bom a gente estar junto nesta manhã. Vamos fazer uma oração? Logo depois da oração, nós vamos receber a palavra do Senhor e vamos ter o nosso tempo de oração. Eu prometi antes para vocês que hoje nós estaremos falando sobre oração, aprendendo a orar com o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vamos fazer isso logo após a oração, tá? Vamos ver alguns princípios de oração na vida de Jesus e como que nós podemos aprender e aplicar isso também na nossa vida. Vamos estar orando. Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua presença e pelo teu cuidado nessa manhã. Quero colocar, Pai, diante do Senhor, diante da tua presença, a vida, Senhor Deus, de todos nós, cada lar, cada família, todos que estão, Senhor Deus, acordados nesta manhã, todos que levantaram nesta manhã, Pai. Nós juntos estamos aqui para buscar a tua graça, para colocar o nosso coração e a nossa vida, Deus, em teu altar. Nós clamamos agora, Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Pai, venha sobre todos nós, Pai. Que o teu Espírito Santo nos ilumine, que o Senhor derrame, Deus, a tua graça sobre todos nós, Pai. Abençoe este domingo, na vida, Senhor Deus, deste teu servo, tua serva, esta família, Deus, que está aí representada pelo teu filho, pela tua filha. Ministra, Pai, e abençoe, Pai, em nome de Jesus.
neste domingo, Pai. Abençoe também nesta semana, Pai, que seja uma semana vitoriosa, Pai. Que esta semana, Pai, seja a semana vitoriosa sobre a vida de todos nós. Nos colocamos, Pai, diante da Tua presença, clamando, Deus, que o Teu Espírito Santo e o Teu poder se manifestem, Deus, sobre a vida, Pai, de todos nós, Pai. Pedimos, Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Abençoe-nos, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Colocamos, Senhor Deus, diante da Tua presença, Pai, este momento de palavra, onde vamos receber a Tua palavra, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos oriente e que nós, Senhor Deus, estejamos aprendendo nesta manhã. Peço, Deus, ao Senhor a Tua bênção sobre a vida do Rael, sobre a vida da irmã Marta. Abençoe a vida dos Teus filhos, Pai. Restaura a vida, Senhor Deus, do Rael, em nome de Jesus. Dá vitória sobre a vida dele, Pai, para toda essa situação que ele está vivendo. Senhor Deus, que o Senhor, o mais rápido possível, o recupere, Pai. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, a vida da irmã Marta também. Nós colocamos ela diante do Senhor, Pai. Pedimos também, Deus, a Tua bênção pela vida do Diogo Sola, que o Senhor o abençoe, que a Tua graça seja sobre a vida do Teu filho, Pai, que ele seja cheio do Teu poder, da Tua graça, que o Senhor o abençoe, o restaure completamente, Deus. Pedimos, Deus, o mover do Teu Espírito Santo sobre todos nós nesta manhã. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, graças a Deus. Vamos começar a partilhar a palavra do Senhor. Bom dia, Michele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Marisa Morandim também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por estar conosco nesta manhã, por celebrar conosco a palavra do Senhor, tá bom? Nós vamos receber a palavra de Deus nesta manhã, tá? Vamos receber a palavra do Senhor e hoje nós vamos estar conversando sobre Jesus e a vida de oração do nosso Senhor, tá? E eu quero convidar você para que a gente esteja refletindo um pouquinho a respeito da vida de oração de Jesus e trazendo estes princípios, esses ensinamentos para a nossa vida. Algumas vezes, algumas pessoas já perguntaram para mim, pastor, como que eu oro? Né? Qual é o modelo certo ou o jeito certo de orar? Eu digo para você, meu irmão, respeito assim quem pensa diferente, quem tem outro tipo de pensamento. A igreja, ela não, né, temos que respeitar um ao outro e tal. De repente, nós olhamos para a mesma coisa e temos pontos de vista diferentes sobre algo. Mas oração, para mim, é conversa com Deus, né? Acima de tudo, conversa com Deus. Não existe, assim, tipos de oração. Existe oração, né? Existe pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus, que se colocam diante do Senhor, né? A oração, a nossa conversa com Deus, é uma conversa com Deus, é um diálogo com Deus. Não existe, tipo, as palavras certas que vão acionar um botãozinho lá no céu para que você receba isso, receba aquilo, ou para que você seja protegido disso ou daquilo. O que existe, na verdade, no nosso relacionamento é uma sinceridade. É nós sermos sinceros diante de Deus e naquele momento que estamos vivendo, para aquela situação que nós estamos vivendo, nós orarmos e colocarmos a nossa vida e o nosso ser diante do Senhor, tá? O que é orar? Existem algumas palavras que acionam alguma coisa na eternidade para que Deus possa te ouvir? Não. O que existe é a sinceridade. É uma oração sincera. É um querer conversar com Deus, um desejar estar na presença de Deus, né? A oração, ela tem a ver com isto, né? Essa semana nós falamos sobre oração, no dia desta semana, e nós pegamos lá o texto de Mateus, capítulo 6, quando Jesus fala que quando nós formos orar, nós não devemos ser como os hipócritas, né? Como aqueles religiosos que iam nas praças, batiam no peito e falavam aquelas palavras bonitas, poéticas, para que todo mundo visse que eles estavam orando. A oração, ela deve ser algo entre nós e Deus, seja no meio do público, seja no meio do monte de gente, ou seja num lugar sozinho, onde você esteja orando, onde você seja colocado para orar, mas a oração deve ser
uma atitude sincera, uma conversa entre você e Deus, um colocar da sua vida diante do Senhor, tá? Em muitos momentos a gente ora com as pessoas, a gente ora junto com as pessoas, a gente ora no almoço, a gente ora lá no trabalho, você trabalhando lá, consertando o carro, você lavando a roupa e você trabalhando, conversando com Deus. É muito importante a gente conversar com Deus, você dentro do ônibus, indo trabalhar, ou no seu carro, você ir conversando com Deus, coloca um louvor e vai orando, vai falando com Deus, tem outras pessoas dentro do carro, não tem problema nenhum. A gente ora, é um modo que nós temos de orar, de conversar com Jesus o tempo todo, de clamar a Jesus o tempo todo. Mas nós também precisamos ter o nosso tempo de orar, o nosso tempo a sós com Deus, o nosso tempo em que nós nos colocamos em algum lugar, dobramos o nosso joelho e oramos. Não existe maneira melhor de orar, mais profunda de orar, do que de joelhos. A gente, em algum momento do nosso dia, da nossa vida, a gente dobrar os joelhos e buscar a presença do nosso Deus. Tá ok? O que a gente aprende sobre orar com Jesus? Lá em Lucas, capítulo 11, o verso 1, diz que um dia Jesus estava orando num certo lugar, tá? Jesus estava orando. Quando ele acabou de orar, os discípulos estavam olhando ele orar. Então, imagina Jesus num determinado lugar, Jesus está ali prostrado diante de Deus, orando. Os discípulos estão olhando para Jesus e quando Jesus terminou de orar, um dos seus discípulos chegou para ele, se aproximou e pediu, falou: Senhor, o Senhor nos ensina a orar, como João ensinou os discípulos dele? Senhor, o Senhor pode nos ensinar a orar. Então, um pedido dos discípulos para o Senhor Jesus. Eles viram que Jesus estava orando e eles ficaram com vontade de orar, com vontade de conversar com Deus. Eles achavam que eles não sabiam orar, eles falavam, pô, a gente não sabe como que conversa com Deus. Até porque naquela época havia muita religiosidade, não é muito diferente de hoje, não. Mas havia muita religiosidade. E havia um pensamento no ar de que algumas pessoas eram mais dignas do que as outras, de que algumas pessoas sabiam algumas coisas mais do que a outra, que existia, né, um mantra, que existia um modo secreto, né, que existia um segredo para a oração, e as pessoas pensavam isso, né? Por quê? Porque isso era o que era ensinado, né? Tem algumas pessoas que podem se achegar mais à presença de Deus e que têm mais direito diante de Deus do que outros. Então, todo esse pensamento circulava, o coração das pessoas circulava a igreja. E os discípulos, eles viam que Jesus, ele tinha um sistema, um jeito diferente de orar, um modo mais simples de orar. Uma coisa, por exemplo, que acontecia, Jesus orava em qualquer lugar que ele estava, diante das pessoas. E Jesus, aonde ele estava com os discípulos, ele se retirava para um determinado lugar e orava. E os discípulos começaram a observar. E num determinado momento, eles chegaram para Jesus e falaram: o senhor poderia nos ensinar a orar? Né? Alguém disse certa vez que se você quer saber alguma coisa, pergunte para um especialista. Né? Então, se você quer saber alguma coisa, pergunte para quem sabe. É uma bobagem você perguntar alguma coisa para quem não sabe, para quem está especulando, né? Ou para quem finge que sabe. E ninguém nessa terra sabe orar como Jesus. Então, ali os discípulos acertaram muito quando perguntaram para Jesus, porque Jesus teve uma profunda comunhão com Deus, uma profunda comunhão com o Pai. E Jesus, ele nos ensina com a vida dele, ele nos ensina com o exemplo dele, ele nos ensina com as atitudes dele. Jesus foi uma pessoa que orou, né? Às vezes nós não oramos muito, a gente passa o dia inteiro na nossa correria. Agora Deus nos deu esse momento para a gente ficar em casa, para a gente refletir algumas coisas. Mas às vezes a gente passa o dia sem orar, né? A gente não ora muito. Aí eu fico imaginando, se Jesus, que era o Filho de Deus, se Jesus que não tinha pecado, se Jesus que tinha uma sabedoria como ninguém teve nessa terra, se Jesus que era uma pessoa extremamente preparada, né? Se Jesus que venceu o inimigo, todas as batalhas que teve com o inimigo, se Jesus teve uma vida de oração, imagina eu e você. Aliás, se a gente olhar de outro modo, de repente a gente pode até pensar que Jesus teve tudo isso porque teve uma vida de oração, né? Porque tudo na nossa vida começa pela oração. A oração é extremamente importante na nossa vida. Tudo começa pela oração.
tá bom? Então, o que que a gente aprende com Jesus sobre a oração? Primeiro princípio que eu quero trazer para você é essa. Nós aprendemos que a oração, ela deve ser um hábito. A oração não deve ser um fato na nossa vida. A oração deve ser um hábito. A oração não deve ser um fato na sua vida. A oração deve ser um hábito. O que que é um hábito? Um hábito é algo que você faz o tempo todo. Um hábito é algo que você tem o costume de fazer. O hábito é aquela coisa que você faz, né? Durante o teu dia, durante a tua vida, você faz. Aristóteles dizia que o hábito é aquilo que a gente faz constantemente, né? Então, quem é você? Você não é aquilo que você faz ocasionalmente. Você é aquilo que você faz todo dia. O que que é a nossa vida? A nossa vida é um conjunto de hábitos. Você chegou até onde você chegou, a tua vida está do jeito que está, por causa dos hábitos que você adquiriu, por causa dos hábitos que você tem. Esses comportamentos que você repete, consciente ou inconsciente. Essas coisas que você faz. Por exemplo, o que é um hábito? As pessoas que dirigem um carro, por exemplo. Você não para pensar toda hora que você vai trocar a marcha do carro. Você vai trocando a marcha do carro, você vai. Por quê? Porque você adquiriu esse hábito e você faz isso naturalmente, tá? Então, a oração, ela não deve ser na nossa vida apenas um fato. Ah, eu vou orar quando isso acontecer, ou eu vou orar quando o pastor pedir para orar, ou eu vou orar quando eu quiser realizar alguma coisa, né? Ah, eu vou fazer tal coisa, então eu preciso orar, certo? Não deve ser esse o nosso pensamento sobre oração. A oração, ela deve ser tão importante na nossa vida quanto as nossas refeições, né? Nós precisamos nos alimentar para a gente passar bem o dia. E com a oração, nós nos alimentamos, nós alimentamos o nosso relacionamento com Deus. Não tem nada, nenhuma outra atitude que te leve para tão próximo de Deus como a oração. Se você quiser estar próximo de Deus, vá para a oração, certo? Deus está sempre próximo da gente, mas para que a gente se aproxime de Deus, nós precisamos nos curvar em oração. Para que a gente aprenda, para que a gente tenha intimidade, para que a gente tenha profundidade no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos orar, tá? E oração é uma conversa. Por exemplo, para que eu tenha intimidade com alguém, eu preciso conversar. Eu preciso passar o dia conversando. Eu preciso abrir meu coração. Eu preciso ouvir a pessoa. Eu preciso estar com ela e permitir que ela abra o coração dela para mim. E a oração é justamente isso. É esse abrir de coração, onde eu abro meu coração para Deus e Deus também abre o coração dele para mim. O que que a gente aprende com Jesus sobre a oração? Primeiro que a oração, ela deve ser um hábito na nossa vida e não apenas um fato. Diz assim Mateus 14, 23. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu a um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ali ele estava, orando sozinho. Jesus tinha o hábito de orar. E quando você lê os evangelhos, os 4 evangelhos, você vai ver inúmeras vezes, antes de uma reunião, depois de uma reunião, às vezes Jesus passa a noite inteira em oração. Jesus pede para que os discípulos fiquem em determinado lugar e ele sai para outro lugar orar. Você vai encontrar muitas vezes Jesus praticando a oração. Porque a oração na vida de Jesus era um hábito. Desde pequeno, Jesus orava. Jesus tinha necessidade de ter comunhão com Deus, de estar na presença de Deus. Marcos 1,35 diz assim: de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ali ficou orando. Jesus tinha o hábito de orar. Jesus tinha o costume de orar. Lucas 5,16 diz assim: porém, Jesus ia para os lugares desertos e orava. Jesus gostava de se retirar para orar. Jesus gostava de sair do meio do povo, do meio da movimentação das pessoas e se retirar um lugar para orar. Sair do meio dos problemas, das dificuldades e ir para um lugar para orar, certo? Às vezes a gente fica orando no meio da confusão, no meio de tudo. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa, há muitos anos atrás,
Eu trabalhava numa empresa de parafuso, lá em Joinville, trabalhei por um tempo lá, uns 6 meses, e eu lembro que foi um momento muito importante na minha vida com Deus. Eu tinha acabado de entregar minha vida para Jesus, e lá na empresa, tinha que trabalhar, eu trabalhava na expedição, é, eu tirava, assim, alguns momentos que a gente tinha para ir no banheiro, e eu tirava um tempo para orar. E eu lembro que o banheiro era um lugar assim bem sujo, era um lugar que tinha um cheiro horrível, mas era o lugar. E eu dobrava os meus joelhos ali, né? Colocava o meu cotovelo lá no vaso e eu orava a Deus. Eu orava a Deus. E um determinado momento aquilo começou a me incomodar. Será que Jesus está aqui, né? Porque esse lugar está muito sujo, é o pior lugar de onde eu estou trabalhando. Eu, um dia conversando com o pastor Alceu, lá de Curitiba, e eu fui perguntar para ele, e ele falou para mim, ele disse, Jesus está presente em qualquer lugar aonde nós estivermos, e aonde nós buscarmos a sua presença. O importante é que você busque a presença de Deus. Se esse é o tempo, se esse é o lugar que você tem, se esse é o momento que você consegue dobrar os teus joelhos e orar, então Jesus está ali, ele está com você, ele está te orientando. E aquilo me ensinou bastante sobre oração. Eu quero que você entenda que orar não é um peso para nós. Orar deve ser uma alegria. Orar não deve ser algo assim, orar, eu tenho que agora, eu vou orar, como se fosse um evento especial. Orar faz parte do nosso dia, faz parte da nossa vida. Era algo muito natural para Jesus, porque Jesus orava todo dia. Jesus buscava a presença do Pai todos os dias. Então, para Jesus, a oração não era o fato da semana, a oração não era o momento do dia e tal, né? Vamos tocar aqui alguma coisa, aqui uma corneta, porque vamos orar. Não, para Jesus, oração era algo importante, era algo normal que fazia parte da sua vida. Jesus, ele sabia que ele tinha extrema necessidade de oração, porque a oração era algo que fortalecia o seu coração, a sua alma, era algo que alimentava o seu espírito. É muito importante que você dê valor à vida de oração. O pequeno valor que damos à nossa vida de oração torna-se evidente pelo tempo em que nós nos dedicamos a ela. O pequeno valor que eu e você estamos dando à nossa vida de oração fica evidente, completamente evidente, através do tempo que nós dedicamos ou temos dedicado a ela. Se você quiser fazer grandes coisas na presença de Deus, você precisa ter um grande momento de oração. Eu lembro de uma frase que o pessoal dizia, antigamente dizia o seguinte, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Porque o poder de Deus, ele se manifesta através da nossa vida de oração. Eu lembro da experiência da mãe de um dos grandes homens da igreja, dos grandes avivalistas. É, eu lembro da experiência que ele conta, ele dizendo que eles eram em 5 e o pai dele tinha morrido numa guerra e eles estavam numa batalha e eles estavam sitiados, a cidade deles, onde eles moravam, estava sitiada. E os soldados inimigos estavam por ali. E foi um tempo muito difícil. E ele conta a experiência que ele, os seus irmãos e a sua mãe tiveram. Sua mãe, uma mulher de fé, uma mulher de Deus, é William Carey, acho que é o nome, mais ou menos assim, o nome do missionário. E ele conta essa experiência. E ele diz que ele era bem pequeno ainda. A mãe dele, uma mulher de Deus, uma mulher de fé. E eles estavam numa casinha, num lugar onde eles ficavam, abrigados ali, tinha uma janela grandona de madeira, tudo de madeira. E diz que eles estavam com muita fome, muita fome. E no meio de toda essa fome, a mãe desesperada, imagine o coração de uma mãe olhando para os filhos chorando de fome. E ela, então, uma hora, num ato de fé, ela junta os filhos tudo e diz: Nós vamos orar, nós vamos orar. E ela, então, diz para as crianças: Olha, nós vamos pedir a Deus e Deus nos dará o pão que nós precisamos para esse dia. E ela então começou a orar com aquelas crianças e clamar a Deus e colocar diante de Deus. E ela dizia na oração: Deus, nós te agradecemos, porque nesta manhã o Senhor vai dar o pão que nós necessitamos para que nós estejamos vivendo a tua graça e para que nós estejamos sobrevivendo
a esse tempo de tempestade. Nós queremos te agradecer pelo pão nesta manhã. Na hora que ela estava orando, um dos soldados, um homem muito mau, assim, muito rude, estava passando por ali, e ele percebeu que eles estavam orando, e prestou atenção na oração, e aí o cara teve uma ideia, falou, bom, eu vou mostrar para essa mulher que não é Deus que dá pão para ela, não. E ele foi, pegou uns pedaços de pães, alguns pães, chegou na janela e começou a atacar dentro da janela. E na hora que começou a atacar dentro da janela, o missionário conta que ele e os irmãos abriram os olhos, começaram a olhar e falaram, mãe, mãe, Deus está mandando pão, Deus está mandando pão, Deus está mandando pão. E ela começou a glorificar a Deus. E quando ela começou a glorificar a Deus, aquele soldado colocou a cabeça para dentro da janela e disse, olha só, não é Deus que está dando pão para vocês, não. É eu que estou jogando pão para vocês. Não é o Deus de vocês que está jogando pão para vocês. Sou eu que estou jogando pão aqui na vida de vocês, aqui em cima de vocês. Na hora que falou isso, aquela mulher, com toda a autoridade, disse para ele, não, você está apenas sendo o instrumento. Quem está enviando pão para nós é o nosso Deus. Moral da história? Quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós nos posicionamos diante de Deus em oração, até os inimigos, eles nos servem. Deus usa até os inimigos para nos servirem. A importância de você ter o hábito de orar. Não faça da oração apenas alguma coisa reativa. Tipo assim, quando você está com algum problema, com alguma dificuldade, você vai buscar a Deus em oração. Não faça da oração apenas alguma coisa apelativa, certo? Quando você, de repente, está precisando de um projeto, um sonho que você tem, aí você vai buscar a Deus, né? Quando você precisa vencer o inimigo, você busca a Deus, diz, Deus me ajuda. Não, faça do teu dia, da tua vida, a oração. A oração, ela tem que ser na nossa vida, não um instrumento reativo, ela deve ser um instrumento proativo. O que eu quero dizer com isso para você? Ore antes das coisas, não ore depois. Tem muita gente que vai buscar a Deus em oração depois que o leite está derramado, depois que os problemas aconteceram. Quantos problemas na nossa vida nós poderíamos ter evitado se nós buscássemos a Deus antes, se nós tivéssemos orado e colocado a nossa vida no altar do Senhor antes de tomar uma decisão? Adquira o hábito de, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, você buscar a Deus em oração. Faça da tua vida de oração um hábito. O que nós aprendemos com Jesus? Segunda lição. Nós aprendemos sobre a oração com Jesus que nós precisamos orar quando as coisas não vão muito bem, certo? Tenha o hábito de orar. E toda vez que as coisas não estiverem muito bem, em vez de você ficar reclamando, em vez de você ficar murmurando, coloque a tua vida diante do Senhor. Vá com sinceridade diante de Deus. Abra teu coração sincero diante do Senhor e diga, Deus, está doendo. Não é para a gente chegar diante de Deus como se estivesse tudo bem quando não está tudo bem. Não é para a gente chegar diante de Deus todo alegre, falando palavras bonitas e frases bem desenhadas, né? Frases de adoração, de louvor, quando as coisas não estão bem. Deus quer a sinceridade do nosso coração. Deus quer que nós expressemos a Ele aquilo que nós estamos sentindo. Deus deseja nos ajudar, mas Deus quer que a gente abra o coração mesmo para Ele, com sinceridade, que a gente se achegue diante dEle com sinceridade e abra o nosso coração. Olha o que diz Mateus 26, 42. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo, Pai, meu Pai, se este cálice de sofrimento não é para ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Aquela noite de oração do Getsemane, Jesus, durante toda a noite, esteve questionando a Deus, perguntando se ele podia, de repente, atravessar o seu caminho aqui na terra sem passar por aquele momento. Ele colocou a sua solidão diante do Pai, ele colocou a sua dor diante do Pai, ele se apresentou diante de Deus. E diz o texto bíblico aqui que ele orou algumas vezes. Ele orou, depois ele deu uma parada, depois ele orou de novo, depois ele deu uma parada. No momento difícil de Jesus, no momento mais complicado, na noite mais difícil de Jesus, ele não passou dormindo. A noite mais difícil de Jesus, ele não passou acordado lá, incomodado, com o olho aberto de um lado para o outro. Ele foi orar. Quem sabe você está passando por um momento de dificuldade, de luto na sua vida, e Deus está te chamando para você orar. E orar algumas vezes. Jesus foi orar uma vez, depois ele parou, daí ele
Fala, vou orar de novo, e foi orar de novo, e ele parou e tal, eu não estou conseguindo dormir, vou orar de novo, foi orar de novo, certo? Nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus nos momentos mais complicados e difíceis, nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Salmo 13 é um salmo onde o salmista, ele expressa toda a sua verdade diante de Deus. Foi um dos textos que nós refletimos aqui numa manhã. E o Salmo 13, ele é muito especial para o meu coração, porque o salmista, ele começa o Salmo 13 da sua maneira mais humana possível. Você vai encontrar essa ministração aí no YouTube, também aqui no Facebook, anteriormente. Procure e ouça, vale a pena. O salmista, ele começa expressando a humanidade, ele começa perguntando para Deus, Deus, até quando? Até quando que eu vou ficar nessa situação? Até quando que os meus inimigos vão rir de mim? Até quando que os meus problemas vão ficar aumentando? O Senhor vai esperar até que eu morra? Ele começa argumentando com Deus, expressando a dor que está dentro dele, expressando a sua humildade, a sua limitação, expressando o seu sentimento mais profundo da sua alma, colocando diante de Deus. Aí vem um segundo momento do Salmo, que é o momento em que ele faz a oração a Deus no sentido de estar buscando uma direção de Deus. E aí depois vem o terceiro momento, em que ele ora a Deus expressando a sua confiança e a sua paz na presença e no cuidado do Senhor. E depois ele encerra com adoração e com louvor. Olha como que é progressivo. Quando ele chega diante de Deus, e geralmente acontece isso no momento de dificuldade, né? Quando está tudo bem, quando as coisas estão caminhando bem, a gente vai orar, a gente começa adorando a Deus, louvando a Deus, exaltando o nome de Deus por tudo que ele tem feito, por tudo que ele é, pelas bênçãos que ele tem derramado sobre nós. Mas quando nós estamos passando um momento de aflição, a nossa oração sincera diante de Deus geralmente é essa. A gente chega diante dele e começa, né, abre a nossa alma e começa a jogar aquilo que está dentro da gente, aquele peso, aquele nó que está na nossa garganta. A gente chega diante do Pai e começa, de repente, às vezes não consegue nem falar palavras. Fica ali por horas sem conseguir abrir a boca e falar uma palavra. Apenas geme diante de Deus, apenas está na presença de Deus no seu silêncio, e o Espírito Santo ele vai intercedendo dentro de você, ele vai te ajudando, ele vai abrir, você vai abrindo teu coração. Porque orar e falar com Deus é muito mais do que palavras. Orar e falar com Deus é uma sinceridade, é um abrir do coração, é um derramar da alma. Não existe as palavras certas ou as palavras mágicas para você se achegar e falar com Deus. Não existe palavras decoradas, palavras prontas, frases prontas. Não existe esse negócio da oração que dá certo. Sabe essa coisa que passa para você, corrente de oração? Isso é bobagem. Isso não existe. Isso não existe, nunca existiu no reino de Deus, nunca existiu no nosso relacionamento com Deus. Ah, diga 7 vezes essa palavra e isso vai acontecer. Fica repetindo 7 vezes essa frase e a tua vida vai mudar. Isso não funciona, meu irmão. Isso não funciona. Isso não é relacionamento e nem vida com Deus. Você pode até diante de Deus, estar colocando algo e você ficar repetindo aquilo, né? Já aconteceu, por exemplo, de momentos de oração, eu estar tão angustiado, meu peito está tão apertado e eu não consegui dizer para Deus outras palavras, senão o nome de Jesus. Já aconteceu isso algumas vezes. E eu tô ali e a única coisa que eu falo é Jesus, 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 Jesus. A única coisa que sai do meu peito que eu consigo falar é Jesus. Mas eu não estou falando isso de modo repetitivo, simplesmente por fazer como se isso fosse um mantra, como se isso fosse fazer com que o universo conspirasse a meu favor. Não, isso é bobagem, gente. Isso é bobagem. Toda vez que alguém colocar uma corrente para você, olha, passa isso para frente, porque se você passar isso para frente, vai, sabe, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, viu qualquer coisa, gente, quebra essa corrente, porque essa corrente não é de Deus. Essa corrente é do inferno. Essa corrente é religiosa. Essa corrente é uma expressão como se faz com os outros ídolos, com os outros deuses. Com Deus não funciona assim. Com Deus é um diálogo, é uma conversa, é um abrir da alma, é um abrir do coração, é uma conversa sincera, é quando você se achega diante dele e você expressa aquilo que é verdade para você, aquilo que está dentro do teu coração e da tua vida. De modo que cada oração é uma digital, é algo muito pessoal. Cada oração é a sua oração, é o seu tempo com Deus, é a sua vida com Deus, é a sua expressão diante de Deus. Certo? Então, coloca a tua vida diante do altar do Senhor. Aprenda a orar com Jesus. Faça da oração, da vida de oração, um hábito e não apenas um fato. Não recorra à oração apenas em momentos que você está precisando, ou momentos que você deseja alguma coisa do Senhor, algum projeto, alguma coisa que você quer ganhar para a sua vida.
Não busque a Deus apenas nesse momento. Tenha o hábito de orar. Quando você estiver passando por problemas, ore. Coloque diante de Deus também, certo? Ore a Deus e coloque a tua vida diante do Senhor. Aplique o teu coração ao altar do Pai. Se achegue na presença de Deus. Quando Jesus ele esteve conosco, está lá na carta aos Hebreus, quando Jesus morreu na cruz, nos evangelhos também, quando Jesus morreu na cruz, diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que significa isso? No Antigo Testamento, Deus ele se manifestava através dos profetas, através dos reis, através dos sacerdotes. Então, o Espírito Santo de Deus vinha sobre algumas pessoas. O Espírito Santo de Deus tomava algumas pessoas. Deus colocou o templo no meio do povo. Então, por exemplo, o povo de Israel, eles estavam caminhando pelo deserto e tinha o templo. Eles montavam a tenda, que era o templo. Quando eles chegaram na terra, eles foram para Jerusalém e aí eles construíram o templo, aonde Deus falava, o lugar onde Deus se manifestava, onde Deus falava com o povo, certo? Isso funcionou por todo o Antigo Testamento, porque isso era um tempo de preparo. Aí chegou o tempo de Jesus. E aí Jesus, como Deus manifestado aqui, se manifestou como homem, mas ele é Deus, ele se esvaziou da sua condição divina, se fez humanidade, esteve entre nós, e como Deus, ele não ficou ao templo, ele começou a sair pelos lugares, porque ele estava expressando como que seria a manifestação de Deus. Quando Jesus morre na cruz, porque o templo, ele dentro do templo havia o átrio, havia o lugar santo e o santo dos santos. O santo dos santos era onde estava a presença de Deus. E havia um véu, né? E o sacerdote entrava uma vez por ano naquele lugar. Eles até colocavam uma corda, amarravam o sacerdote numa corda, porque se caso o sacerdote morresse lá dentro, acontecesse alguma coisa no tempo que ele estava lá, ele só entrava uma vez por ano. Aí eles puxavam pela corda, porque ninguém podia entrar lá, a não ser o sacerdote uma vez por ano. E o sacerdote ele entrava para oferecer, para levar as ofertas a Deus pelo pecado de todos, certo? Esse sacerdote do Antigo Testamento, ele representava o que seria Jesus. Jesus é o sumo sacerdote, certo? O ministério sacerdotal, ele pertence a Jesus, tá bom? O sacerdote entrava e ele levava a oferta em torno do pedido de perdão pelos nossos pecados. E funcionava assim. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, diz a palavra de Deus que o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. E agora, nós, a Igreja de Cristo, nós temos um livre acesso a Deus. Eu não tenho acesso a Deus agora por causa do Pedro, do João, da Maria, do Antônio, do Zé, do Maurício, do padre, do pastor, enfim. O meu acesso a Deus hoje é livre. É livre. Você aí pode conversar com Deus agora. Deus conversa com você, Deus fala com você. Não precisa mais de um intermediário, não precisa mais de um intercessor humano entre você e Deus, entre eu e Deus. E essa foi uma descoberta maravilhosa na minha vida, quando eu percebi que eu poderia falar com Deus, mesmo lá na empresa que eu estava trabalhando, no banheiro, eu poderia entrar lá e conversar diretamente com Deus. Para conversar com Deus, eu não precisava buscar e conversar com fulano, não precisava ir até o pastor e falar, pastor, o senhor fala com Deus, pede para Deus fazer um milagre da minha vida, que a sua oração é poderosa, a sua oração faz diferença. Não, Deus de repente falou para mim, não, eu uso a sua vida também. Você também é meu filho, você também é meu instrumento, e você também tem o ministério sacerdotal. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Quem é o sacerdote? O sacerdote é Cristo. Quem é essa ponte que liga você e Deus? É Cristo. Jesus fala isso em João 14:6. Jesus diz, eu sou o caminho, né? Os discípulos perguntam para o Senhor, né? Para onde que ele vai? Jesus fala para onde que ele vai. E aí um dos discípulos pergunta, escuta, mas qual que é o caminho para que a gente vá até onde o Senhor está? Porque o Senhor vai preparar um lugar para nós lá. Qual que é o caminho? E aí Jesus responde. Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém consegue chegar ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é o nosso caminho, Jesus é o nosso intercessor, Jesus é a nossa ligação, entre nós e Deus está Jesus. Por isso que um dos costumes que nós temos quando nós vamos orar é orar em nome de Jesus.
Tem algum problema você orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como os nossos irmãos católicos oram? Não, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, né? Porque Deus, ele é um só, entendeu? Mas nós temos o costume de orar, quando nós oramos em nome de Jesus. Por quê? Porque o nosso acesso ao Pai acontece por meio de Jesus. A nossa oração chega até Deus por conta de Jesus, pelo caminho que é Jesus, pela escada que é Jesus. A escada que leva você aqui da terra até lá no céu é Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa escada. Jesus Cristo é esse caminho. Jesus Cristo é essa ponte que liga você da onde você está até o coração de Deus. E a tua oração chega a Deus por causa de Jesus. Na hora que Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo e a partir daquele momento eu e você temos comunhão com o Pai. Olha que palavra tremenda que Deus nos dá e como que nós aprendemos sobre oração com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos ensina a orar. Jesus, quando esteve aqui, ele tinha o hábito de orar. Jesus, quando ele esteve aqui conosco, sempre que ele passava por alguma adversidade, por algum tempo ruim, ele ia para oração. Ele corria para o quarto de oração, porque Jesus entendia o valor da oração. Quando você ora, Deus ele vai agindo na sua vida, ele vai preparando você, ele vai se manifestando na sua vida, ele vai derramando poder na sua vida, ele vai forjando você. Ele vai ministrando a tua alma, ele vai te dando sabedoria. Se você quer sabedoria, diz lá em Tiago, peça a Deus. Mas o que é pedir a Deus se não orar? É como se Tiago estivesse falando o seguinte: se você quer sabedoria, vai orar, porque pedir a Deus é orar. Se você precisa ser uma pessoa sábia, vá para a oração, vá buscar a presença de Deus, porque Deus ele te dará a sabedoria. Né? Aliás, lá em Provérbios diz que Deus é o princípio da sabedoria. Se você é a fonte de sabedoria. Então, se você quer, você busca em Deus. Se você quer saber como que você vai enfrentar esse momento que está diante de você, ore. Se nós queremos saber como que a gente vai enfrentar esse momento que o país está vivendo, vamos orar. Hoje, as igrejas estão todas unidas. Grande parte das igrejas no Brasil estão unidas em oração, em torno de um propósito. E aqui não tem nenhum outro interesse no nosso coração como igreja, a não ser buscar a presença de Deus e pedir que Deus abençoe o mundo nesse momento que o mundo está vivendo e que Deus abençoe a nossa nação, a nossa pátria, que Deus abençoe todos os nossos governantes, que Deus abençoe todas as esferas de poder no nosso país, para que nós encontremos sabedoria para encontrar o melhor momento, o melhor jeito de nós sairmos dessa situação, a melhor maneira de lidarmos com tudo isso. Nós estamos buscando sabedoria de Deus, estamos buscando o poder de Deus, porque nós entendemos também que Deus, de maneira poderosa e gloriosa, pode mover os céus e a terra e transformar toda essa situação. Não existe nada que seja impossível ao nosso Deus. Por isso que nós buscamos a Deus através do nosso jejum, através da nossa oração. Por isso que nós nos separamos para orar. Por isso que nós saímos da muvuca, saímos da confusão, saímos daquele monte de vozes e nos retiramos. Era isso que Jesus fazia. Ele saía daquele monte de vozes e ele se retirava. No texto que nós lemos aqui do Getsemane, Jesus vai com os discípulos, ele já está com um grupo seleto. Aí ele pega alguns discípulos que são mais próximos dele, caminha mais um pouco, e depois ele vai sozinho, né? Porque tem a oração que a gente faz em grupo, a oração que a gente faz com todo mundo, como Jesus fez a oração na hora da ceia, onde até mesmo Judas, que iria traí-lo, estava. Tem a oração que a gente faz com um grupo mais íntimo nosso, mais próximo nosso, com as pessoas que estão mais ligadas a nós, e tem aquela oração, aquele momento nosso de intimidade com Deus, aquela oração que a gente faz sozinho, que a gente busca a Deus e que nós precisamos estar sozinhos na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor. Mas todos nós fomos chamados por Deus para vivermos uma vida de oração. Existe o ministério de oração, o ministério de intercessão dentro da igreja, mas o ministério de intercessão dentro da igreja não é o pessoal que ora da igreja. Eles estão ali para inspirar a igreja à oração, eles estão ali para instruir a igreja em oração, eles estão ali para orar pela igreja, para que a igreja tenha uma vida de oração, e eles estão ali para algumas questões específicas, alguns momentos específicos, para uma movimentação do Espírito de Deus. Quando nós, a congregação, nos reunimos, esse grupo, a igreja, ela se organiza em vários setores.
e existe um setor da igreja que é o pessoal da oração, a mesma coisa os diáconos que estão aqui conosco. Todos nós temos uma função diaconal. Não é só os diáconos que estão ali para ter uma função diaconal, porque diácono é serviço. O diácono é aquele que se dispõe a servir. Então, todo diácono é uma pessoa que se dispõe a servir. Quem foi colocado como diácono numa igreja, ele está ali para servir, porque a palavra diaconato é serviço. É a pessoa que se dispõe para servir, ok? Só que todos nós somos diáconos, mas dentro da congregação, dentro da comunidade, da igreja onde nós estamos, existe um movimento que é um grupo de irmãos que trabalham dentro da comunidade como no trabalho diaconal. Certo? Então, nós nos organizamos para que nós tenhamos esses momentos, para que o corpo de Cristo ali reunido esteja sendo operante em todas as esferas da sua vida cristã. Mas todos nós fomos chamados para a oração. Assim como todos nós somos missionários. Existem algumas pessoas que foram levantadas por Deus, como a Madalena, como a missionária Elaine. Algumas pessoas que estão aqui conosco são missionários, que estão numa outra nação, ou na mesma nação, em algum ponto, ou na mesma cidade, mas em algum projeto, algum lugar que Deus coloca a pessoa para trabalhar de maneira específica, e a gente chama aquela pessoa de missionário. Mas todos nós somos missionários, porque todos nós, o ID de Jesus não é apenas para Madalena, o ID de Jesus não é apenas para missionária, o ID de Jesus é para mim e para você. O ID de Jesus é para todos nós. Nós, como discípulos de Jesus, temos a obrigação, temos o chamado, fomos convocados. Existe uma ordem de Deus, e eu até vejo como um sacramento de Deus, que é nós irmos e fazermos discípulo de todas as nações, em todos os lugares. Então, a oração, ela faz parte de algo que é inerente, que é parte de todos nós, e nós todos fomos convidados para a oração, tá bom? Orar, fazer da oração um hábito. Segundo, orar quando você está passando por alguma dificuldade. Terceira lição que a gente aprende de Jesus é que a vontade de Deus precisa estar acima da nossa vontade. A vontade de Deus tem que estar acima da nossa, porque às vezes você vai orar e a gente quer coisa diferente de Deus, né? Presta atenção num princípio que eu vou te dar nessa manhã. Olha aqui para mim. Deus, ele não dá aquilo que você pede. Deus dá aquilo que você precisa. O diabo, quando ele quer enganar a gente, ele dá aquilo que a gente pede. Ele dá aquilo que a gente quer. Lembra de Jesus, quando Jesus estava lá na tentação, no deserto, e o diabo chegou e ofereceu para Jesus todos os reinos do mundo? Tipo assim, me adora que eu dou o que você quer. Esses são os ídolos. É esse pensamento que as pessoas têm muitas vezes sobre oração. Muita gente tem esse pensamento sobre oração. Eu vou lá e vou orar porque daí eu ganho. Sabe aquela ideia de que eu vou lá fazer cosquinha na barriga dele, porque daí se eu fizer cosquinha na barriga dele, aí ele vai ficar feliz comigo e vai dar o que eu quero? Isso são o que as pessoas fazem com os ídolos. Isso são aquilo que as pessoas fazem com os seus deuses. Com o nosso Deus não funciona assim. Nosso Deus funciona por via de um relacionamento. Nosso Deus funciona por via de um propósito maior. Nosso Deus está no trono e somos nós que estamos direcionando a nossa vida para vivermos a vontade dele. Não é a nossa vontade que é boa, perfeita e agradável. É a vontade dele. É a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. E nós queremos submeter a nossa vontade à vontade dele. Por isso que Jesus, lá em Lucas 22, 41, 42, quando Jesus está orando no Getsemane, ele fala assim para o Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Qual que era a vontade de Jesus? A vontade de Jesus era passar por aquele momento sem ter que atravessar a cruz, sem ter que atravessar a morte. A vontade de Jesus não era passar por aquilo que ele passou. Tanto que ele chega a colocar diante do Pai a sua questão. Ele chega a colocar diante do Pai o seu desejo. Ele diz, olha, Pai, é o seguinte, a minha vontade não é por ali. Então, se for possível, se houver alguma forma de não modificar o teu plano maior e eu não precisar passar por isso, me livra. Contudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Por que Jesus está falando isso? Porque ele é inteligente, porque Jesus é sábio, porque Jesus sabe que a vontade de Deus, ela é sempre algo muito maior, muito mais intenso, muito mais extraordinário, muito mais exponencial do que qualquer vontade que nós tenhamos. Jesus, ele sabia disso. Por isso que quando ele vai colocar a sua vida diante do Senhor, ele diz, olha, que seja feita a vontade do Senhor e não a minha vontade. E eu quero, nessa manhã, junto com você, fazer oração e pedir para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa.
Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E deixa eu te falar, Deus, ele não dá o que a gente pede, ele dá o que a gente precisa. Deus não faz o que a gente quer. Deus não faz o que a gente quer. Deus faz o que a gente precisa. Todo pai que dá tudo que o filho quer, faz o seu filho se perder. Todo pai que não diz não para o seu filho, quando precisa dizer não, ele está levando o seu filho à ruína. Porque todo pai, quando é sábio, e o filho pede algo, e o pai sabe que aquilo não é bom para ele, o pai simplesmente diz não. E o pai justo, o pai segundo o coração de Deus, não é aquilo que faz o que o filho quer. É aquilo que faz, é aquele que faz o que o filho precisa. E é dessa maneira que Deus lida comigo e com você. É dessa forma que Deus trata a nossa vida. É dessa forma que Deus dirige e guia os nossos passos. Quando você for orar, ore à vontade de Deus. Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Que não aconteça segundo os meus propósitos, mas o seu. Às vezes a pessoa insiste tanto em alguma coisa que Deus diz: não, tudo bem, você quer? Então vai e faz. É como um pai que às vezes o filho quer colocar o dedo na tomada, e eu quero colocar o dedo na tomada, eu quero colocar o dedo na tomada, o pai tenta de todo jeito: não, eu quero pôr o dedo na tomada, eu quero pôr o dedo na tomada, e essa é a oração do filho para o pai: eu quero pôr meu dedo na tomada, eu quero colocar meu dedo na tomada, e chega uma hora que o pai fala: não, tudo bem, filho, tá ok, vai lá, tomada tá ali, tá liberado. Você quer pôr o dedo na tomada? Põe. Aí depois, ai meu Deus, ai pai, por que que eu fui colocar, por que que o senhor deixou eu colocar minha dedo na tomada? Aí depois a gente vai clamar a Deus e chorar diante dele. Por que que o senhor permitiu? Não, não foi, tanto você pedir. Porque o único jeito, às vezes, que você tem que aprender, é a saber que a tua vontade, ela não é, de repente, a melhor opção. De repente, a única maneira que você tem de aprender é essa, passando por isso. Assim como o filho pródigo. Quando ele chegou para o pai e ele falou: pai, me dá minhas coisas, dá a minha parte, eu vou ver a minha vida. Eu fico imaginando que muitas vezes o pai aconselhou o filho, porque essa conversa para mim era de muito tempo. Muito tempo esse filho chegava para o pai e falava: pai, eu quero pegar minhas coisas, eu quero ir para minha casa, eu quero fazer minha vida, eu quero não sei o que lá, porque eu sei como é que faz e tal. E o pai falou: calma, filho, calma, fica aqui e tal, e orientando e tal. O pai sabe o que é melhor para você. Chegou uma hora que o pai falou: não, tudo bem, então vai. Então vai. Certo, meu irmão? Eu e você precisamos entender isso. Nada está fora do alcance da oração, exceto aquilo que está fora da vontade de Deus. Presta atenção nessa frase. Não existe nada que esteja fora do alcance da oração, a não ser aquilo que está fora da vontade de Deus. Tudo o que você pedir através da oração é possível, desde que esteja na vontade de Deus. Tudo que você pedir a Deus é possível, exceto aquilo que está fora da vontade de Deus. Quando você orar, creia em Deus, tenha fé. E ter fé é saber que a vontade de Deus, ainda que seja diferente da minha, é a melhor escolha para a minha vida. A vontade de Deus, mesmo que seja diferente da minha vontade, é a melhor coisa a acontecer na minha vida. Até porque, meu irmão, olha aqui para mim, até porque a minha visão e a tua visão é micro. A visão de Deus é macro. Aliás, a visão de Deus nem macro é. A visão de Deus é total. É plena. É absoluta. A visão de Deus é perfeita. Nós conseguimos ver apenas o que os nossos olhos nos permitem enxergar. Nós conseguimos ver apenas aquilo que a nossa mente é capaz de imaginar. A nossa visão sempre foi, sempre será limitada. A visão de Deus é ampla. Por isso que a melhor decisão que você faz é viver a vontade de Deus. Quando você for orar, ore a vontade de Deus. Coloque diante da vontade. Abra o teu coração e diga: Deus, olha, eu gostaria, eu quero pedir ao Senhor, se for da tua vontade, se o Senhor desejar abrir esse caminho, se o Senhor, sabe, se tiver no teu coração, peça a Deus, peça, clame a Deus o que você quer. Mas sempre no final da tua oração, termine como Jesus.
Jesus, ele estava orando e ele pediu um monte de coisa para Deus. Ele falou, Deus, me livra disso, me leva para tal lugar, faz isso comigo, faz desse jeito, ajeita desse jeito, Deus, me livra dessa situação, faz desse modo. Faz... Eu fico imaginando Jesus desenhando todas as possibilidades de se livrar daquela situação. E ele orando e colocando diante de Deus. Mas no final, na hora dele terminar a oração, e foi isso que ficou pontuado aqui, na hora que ele foi terminar a oração, ele disse, Pai, mas acima de tudo, que não seja feita a minha vontade, que seja feita a sua. Porque eu confio e eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. A última lição que nós aprendemos com Jesus, a primeira é ter o hábito de orar. A segunda é orar quando as coisas estão complicadas e difíceis. A terceira é orar e sempre viver e desejar estar na vontade de Deus. Orar a vontade de Deus. Clamar a vontade de Deus sobre a tua vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. E a última lição é orar antes de tomar qualquer decisão importante. E aqui eu volto ao que eu disse para você lá no começo, que existe dois tipos de oração, assim, que eu queria mostrar para ilustrar isso aqui, certo? Existe dois tipos de oração. Existe a oração que ela é proativa e a oração que é reativa, tá? O que é uma oração reativa? É a oração que você faz depois que as coisas aconteceram. Então você vai, toma uma decisão e pai, tá lá na frente, pai, eu vou casar com essa menina aqui mesmo e tal, e você encontra e pai, gostei dessa menina, vou casar com ela e tal, e as pessoas falam, bom, mas busca Deus, não, e tal, eu gostei, é perfeita para mim, é do jeito que eu gosto e tal, ela é a menina que eu tô apaixonado e tal, papapá. E as pessoas aconselham, busca Deus em oração, não, teu pai e tua mãe te orientam, fala, vai orar, coloca diante de Deus, não, é isso mesmo. Aí depois casa, aí dá um monte de trabalho, aí vai chegar para Deus e dizer, Deus, me ajuda, Deus, por que o Senhor permitiu? Né? Às vezes a gente até joga a culpa para Deus de algo, de uma decisão que fomos nós que tomamos. Ah, por que o Senhor permitiu? Por que não sei o que lá? Porque, sabe? Essa coisa de você tomar decisões por você e depois recorrer a Deus para consertar. Não estou falando que você não deve fazer isso, porque eu faço, todo mundo faz. A gente, volta e meia, a gente acaba colocando os pés pelas mãos, depois a gente tem que pedir o socorro de Deus. A oração reativa também é uma oração, também é um modo de orar. Só que nós teríamos muito menos complicações na nossa vida, muitos menos problemas, nós avançaríamos muito mais na nossa vida, é isso que eu quero que você entenda, se a nossa oração fosse proativa. O que significa uma oração proativa? É aquela oração que você faz antes de tomar uma decisão. É aquela oração que você faz antes de escolher um caminho. É aquela oração que você faz antes de qualquer passo que você dá. Quando você acorda, a primeira oração é extremamente importante. Às vezes a gente nem ora. Ou às vezes a gente vai orando de qualquer jeito, nem pensa o que está falando, vai no automático ali, certo? Sem nenhuma intimidade, sem nenhuma conexão com Deus. Mas a oração da manhã é a oração mais importante. Às vezes nós vamos dar mais valor para a oração que a gente vai fazer à noite, no desespero do dia terrível que nós tivemos. E aí a gente vai orar, uma oração reativa do dia todo que nós tivemos. Eu não estou falando que não é para você orar essa oração, é para você orar essa oração. Mas eu estou falando que se você tivesse feito a oração anterior, se você tivesse feito essa oração proativa, essa oração antes de sair de casa, muito desses problemas, dessas dificuldades, dessas decisões erradas que você tomou, dessas situações que atravessaram o teu dia, você teria sido livrado dela. Porque Deus ele ia te orientando através do Espírito Santo. Então, busque em Deus, antes de você tomar alguma decisão na sua vida, busque em Deus. Lucas 6, 12 e 13 diz assim, Lucas capítulo 6, o verso 12 e 13 diz assim, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Olha a importância das decisões que Jesus tinha que tomar. Jesus estava escolhendo quais seriam os 12 apóstolos, aqueles que andariam com ele, e Jesus fez escolhas completamente diferentes da escolha que qualquer líder faria. Os 12 homens que Jesus escolheu eram pessoas que não seriam escolhidos por nenhum líder corporativo, porque eram pessoas rudes, difíceis, complicadas, iletradas, pessoas que deram muito trabalho, né, no caminho. Então, a escolha de Jesus era uma escolha importante, porque eram as pessoas que iriam dar seguimento para a igreja. Os apóstolos, aqueles que iam continuar o trabalho que Jesus começou. Mas presta atenção, Jesus, antes de tomar essa decisão, ele foi fazer o quê? Ele foi orar. Antes de Jesus tomar essa decisão, ele foi buscar Deus em oração.
É muito importante que a tua oração seja proativa, que você ore antes da tomada de decisão, antes de você fazer uma escolha, antes de você dar um passo. Busque a Deus em oração. A tua vida de oração é extremamente importante em todos os momentos, mas ela é muito mais importante antes de qualquer atitude e de qualquer decisão. Tá bom? Se você está no momento de desespero, no momento de angústia, no momento em que as coisas deram errada, faça a tua oração reativa, porque eu oro todo dia, eu faço a minha oração proativa, eu faço a minha oração durante o dia e eu faço a minha oração depois reativa. Em reação, o que é uma oração reativa? Aconteceu alguma coisa, eu vou orar por aquilo que aconteceu, né? Então, é reativa, é uma reação à circunstância. Uma oração proativa é uma oração que eu faço antes, né? Antes de qualquer atividade, antes de qualquer decisão. Tá? Então, que a tua vida de oração seja esse caminho com Deus. Que você esteja aprendendo com Jesus também sobre oração. Jesus nos ensina sobre muitas coisas. Aliás, nós aprendemos sobre tudo olhando para a vida de Jesus. E eu quero, assim, pedir a Deus que Deus nos ajude, que nós sejamos uma comunidade de oração, que nós sejamos homens e mulheres de oração, que nós sejamos uma igreja que ora e uma igreja que se prostra diante daquele que é eterno, diante daquele que pode todas as coisas, diante do nosso Deus, tá? Que Deus abençoe muito teu coração. Nós aprendemos nesta manhã a orar com Jesus. Ou seja, o que nós aprendemos? Primeiro, faça da oração um hábito. Não faça da oração apenas um acontecimento esporádico. Faça da tua vida de oração um hábito. Segundo, ore quando as coisas não vão muito bem. Ore quando as coisas vão bem também. E ore quando as coisas não vão muito bem. Apresente a tua vida diante de Deus em clamor e oração. Terceiro, que a vontade de Deus esteja acima de todas as tuas decisões. Que acima de tudo você diga para o Senhor: Deus, que não seja feita a minha vontade, mas é tua. Mas a tua vontade. Saiba que Deus vai dar tudo o que você precisa. Deus não vai dar tudo o que você vai pedir, mas Ele vai dar tudo o que você precisa. Portanto, descanse nele, porque o necessário Ele vai derramar sobre você. E por último, ore antes de tomar as decisões. Tenha uma atitude proativa de oração. De oração. Alguém disse assim, né? No mundo corporativo aí, na vida, as pessoas vão te orientar assim, os mais sábios, eles vão te orientar assim. Antes de você tomar qualquer decisão, Célia, antes de você tomar qualquer decisão, Fabrício, procure um conselheiro, procure um mentor, procure alguém que possa te orientar, alguém que tenha experiência. No mundo a gente vai aprender isso, né? E é importante. Se você tem que tomar uma decisão profissional, é importante você ouvir alguns outros profissionais que tenham mais experiência, porque eles vão te ajudar muito, eles caminharam por um caminho que você ainda não caminhou. Então é muito importante você ouvir o conselho dos sábios. Quando nós oramos e fazemos essa nossa oração aqui proativa, o que nós estamos fazendo? Exatamente isso. Nós estamos buscando o conselho, nós estamos buscando a sabedoria, nós estamos buscando a direção do nosso mentor maior, do nosso mestre maior, daquele que tem mais experiência, daquele que sabe todas as coisas, daquele que conhece a vida e a nossa vida mais do que ninguém. Portanto, meu irmão, se a gente soubesse a importância de orar antes de tomar qualquer decisão, nós jamais sairíamos de casa sem dobrar os nossos joelhos, ainda que por 5 minutos fosse, e buscar a Deus e colocar diante do Senhor a nossa vida. Eu lembro do Lutero, termino citando Lutero. Lutero foi um homem de oração. E diz a palavra, a história, né? A história que conta, diz que Lutero, ele sempre falava para os seus discípulos, né? Para aqueles que ele estava formando, caminhavam com ele. Ele sempre dizia que se ele não passasse pelo menos 2 horas de oração por dia, ele não conseguia dar conta de todas as questões, de tudo aquilo que ele tinha que fazer naquele dia. Ele dizia assim: se eu não passar pelo menos 2 horas de oração por dia, eu não dou conta de tudo que eu tenho para fazer.
Tem gente que acha que oração é perca de tempo. Oração é ganhar tempo. Porque quando você está orando, Deus está ajustando um monte de coisa. Deus está ajustando a tua vida. Deus está ajustando o teu futuro. Deus está cuidando de todas as coisas. Oração é ganho de tempo e não perca de tempo. Essa cultura nossa de que, eu tenho muito pouco tempo para orar, eu nem orei hoje porque não deu tempo. Nosso tempo vai ficando muito mais curto quando a gente não tem sabedoria para administrá-lo e quando a gente não tem a manifestação do poder de Deus para ir guiando e para ir nos ajudando. Por isso, eu quero que o teu coração seja convertido para uma vida de oração. Tá bom? Fica com Deus. Nós vamos orar para encerrar nesta manhã esse nosso tempo na presença do nosso Deus. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado por esta palavra. Obrigado, Deus, por podermos, nesse domingo, Deus, estarmos juntos aprendendo sobre oração. Nós pedimos, ó Pai, que durante esse dia, o Senhor ministre, Pai, o nosso coração esta palavra. O Senhor nos fortaleça, nos guie, que o Senhor esteja, Senhor Deus, dando direção a todos os nossos passos, Pai. Nós não queremos, Senhor Deus, ser ignorantes com respeito à oração, Pai. Assim como aqueles discípulos, Deus, naquele dia, perguntaram e pediram ao Senhor para que o Senhor os ensinasse a orar. Nós também, Deus, nesta manhã, perguntamos ao Senhor se o Senhor pode nos ensinar a orar. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a orar, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, ter uma vida de oração. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Teu Espírito nos direcione, Pai, para que nós, durante o dia inteiro, estejamos conectados com o Senhor, Pai. E não apenas, Pai, no meio das pessoas, na forma pública, mas que nós estejamos conectados ao Senhor em oração, também, Senhor Deus, nos nossos momentos de intimidade com o Senhor. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. E cuida, Deus, do coração de cada um, Pai. Orienta, Pai, nesse dia, que esse domingo seja muito abençoado na vida, Senhor Deus, desta família, que esse domingo seja muito abençoado, Pai, na vida, Senhor Deus, da nossa nação, da nossa pátria. Recebe, Deus, em adoração, como adoração, Senhor Deus, esse nosso dia, Pai, de consagração ao Senhor, como igreja do Senhor no Brasil. Abençoe, Deus, a nossa pátria. Abençoe os nossos governantes, Pai, desde o presidente da República até o vereador da nossa cidade. Abençoe a todos. Abençoe todos os poderes constituídos, Pai, na cidade. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, a nossa nação, Pai. Derrama a tua graça, Pai, sobre a nossa terra. Abençoe, Deus, com o teu Espírito Santo e com o teu poder, Pai. Livra-nos, Senhor Deus, desta enfermidade, deste mal que está assolando a terra, Pai. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, e pedimos o teu milagre, Pai. Eu peço, Deus, o teu milagre agora, Pai, sobre a vida de cada um que está, Deus, assistindo, cada casa, cada lar. O milagre, Senhor Deus, na vida como família. Ó Deus, que o Senhor abençoe os relacionamentos e a vida em família. O milagre, Senhor Deus, na vida profissional, na vida financeira. Que o Senhor esteja, Deus, fazendo o teu milagre nessa área, na vida de cada um, Pai. Aqueles que têm a empresa, aqueles que são autônomos, aqueles, ó Deus, que trabalham em alguma empresa, aqueles que estão precisando de um emprego. Deus, o Senhor conhece o nosso coração, a nossa realidade, a nossa vida. O Senhor sabe, Pai, quais são as necessidades que nós temos e nós colocamos tudo diante do Senhor. O Senhor foi fiel até aqui, o Senhor continuará sendo fiel a cada um de nós. Abençoe a nossa igreja, Pai, a nossa comunidade. E quando eu falo a nossa igreja, a nossa comunidade, eu reúno todos que estão aqui, Pai. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos uma comunidade de oração, Pai. Um povo que ora, que busca a tua presença, que se põe diante do Senhor, Pai. Nos abençoa, Pai, e ministra o nosso coração. E nos ajuda, Pai, nesse dia e na nossa vida, a termos, Senhor Deus, uma vida de oração. Acima de tudo, Pai, que seja feita a tua vontade e não a nossa, Pai. Nós colocamos a nossa vida e o nosso dia diante do Senhor, debaixo da tua graça e do teu poder. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.
Graças ao nosso Deus, nós louvamos ao nosso Deus nesta manhã, por este santo privilégio que nós tivemos, estamos tendo, de estar aqui juntos. Quero convidar você para estar conosco logo mais às 19 horas. Coloca aí o teu despertador, para que você não se perca no horário. Nesse tempo que a gente está vivendo, a gente se perde rapidinho do horário, do dia e tudo, né? Hoje é domingo, dia 5 de abril, 8 horas e 34 minutos. Primeiro dia da semana, primeira semana cheia do mês de abril, que está começando. E eu quero convidar você para estar conosco às 19 horas na nossa Santa Ceia, tá? Venha participar conosco, você e toda a tua família, tá? Prepare aí o teu pão, prepare o teu cálice, o vinho, o suco de uva. Se não tiver esses alimentos, o pão e o vinho, o suco, pode ser com outro elemento, a gente vai estar fazendo, não tem problema nenhum, não tem dificuldade. O que importa é o nosso coração em Deus, tá? E é para todos. Você, independente de qual placa denominacional você está chegando aqui, mas aqui nós somos uma única igreja, um único povo, o povo de Deus. Nós somos um povo que está diante do Senhor para buscar a presença dele e o cuidado dele. Tá bom? Deus te abençoe, um ótimo dia para você. Fique na paz, na graça e no amor do Senhor Jesus. Tá? Estamos juntos, celebrando e adorando o nosso Deus sempre, como uma família na fé. Um ótimo dia para você e que Deus te abençoe com todos os cuidados que Ele tem sobre ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você que está aqui, seja com todo o povo de Deus que está espalhado sobre toda a terra, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Graça e paz do Senhor sobre a tua vida. Bom domingo para você e para a tua casa.